Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar a falar da distribuição eletrônica dos elementos, tá? Então, o que é a distribuição eletrônica? Nós já estudamos toda a configuração da eletrosfera, já vimos que ela é dividida em níveis e subníveis de energia, e agora nós vamos aprender como o átomo organiza os seus elétrons, tá? Então, para isso, nós vamos estudar o diagrama de energia crescente de Linus Pauling. Linus Pauling foi um químico, tá? Muito famoso, ganhador de 2 prêmios Nobel de Química, e ele desenvolveu esse diagrama de energia. Nesse diagrama de energia, nós temos uma ordem crescente de energia dos subníveis, do subnível menos energético para o subnível mais energético. Então, vamos dar uma olhadinha agora na nossa tela para ver esse diagrama de energia, ok? Então, aqui está a distribuição dos subníveis dentro dos níveis, que nós já estudamos em aulas anteriores. Como que é essa ordem? Vejam que eu coloquei umas setas aqui na diagonal. É a ordem crescente dos subníveis de energia. Então, ela não obedece uma ordem lógica, como, por exemplo, a leitura de um texto. Que a leitura de um texto, ela começa na esquerda e vai para a direita. O nosso diagrama não. O nível menos energético, o primeiro subnível é o 1s2. Na sequência, nós temos o 2s2. Depois, 2p6, 3s2. Aqui começa a mudança. Depois do 3s2, nós temos o subnível 3p6. E aí, pessoal, nós não iremos para o 3d10, nós vamos descer para o 4s2. O subnível 3d10, ele aparece depois do 4s2, ok? Então, nós vamos usar essa ordem para distribuir os elétrons. Lembra do exemplo da gaveta? Nós vamos começar preenchendo os subníveis na ordem do diagrama. Então, qual será a ordem desse diagrama? Vamos fazer uma leitura geral. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10 e 7p6. O subnível mais energético no diagrama de Linus Pauling é o 7p6. Vamos ver na prática agora como nós vamos efetuar as distribuições eletrônicas. O primeiro elemento que eu vou fazer a distribuição é o sódio. O sódio tem número atômico 11 e como o sódio está no estado fundamental, não a carga elétrica aqui em cima, ele possui 11 elétrons. Então, como nós vamos organizar os 11 elétrons do sódio? Nós vamos começar a distribuir esses 11 elétrons nos subníveis na ordem do diagrama. Então, o primeiro subnível vai ser 1s2, 2 elétrons colocamos aqui. No próximo, 2s2, então até o momento já guardamos 4 elétrons. Na sequência, 2p6, temos até o momento 10 elétrons distribuídos. O próximo subnível é o 3s2, cabem 2, mas como o sódio tem apenas 11, eu só preciso de guardar mais um elétron. Então, eu vou terminar com 3s1. Essa vai ser a configuração eletrônica do sódio. 2 elétrons no subnível S do K, 8 elétrons, 2 no S, 6 no P do L e 1 elétron no subnível S do M. Então, eu posso transpor de subnível para nível. Vejam, 1 é K, 2 é L, 3 é M. No K, eu tenho apenas 2 elétrons. No L, eu tenho 2 e 6, um total de 8 elétrons. E no M, 1 elétron. Essa é a configuração em subnível e nível do sódio. Vamos ver agora do ferro. Ferro também é um átomo no estado fundamental e o ferro possui 26 elétrons. Como ele vai distribuir os 26 elétrons? Então, eu vou distribuir os 26 de acordo com o diagrama crescente de energia. Então,
1s2, 2p6, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Até aqui eu consegui organizar 2, 4, 10, 12, 18 elétrons, ok? 18, o próximo subnível é o 4s2. 20 elétrons, faltam 6. O próximo subnível, depois do 4s2, volta lá em cima, é o 3d10. Nesse daqui, eu vou colocar apenas 6 elétrons. Está aí a configuração eletrônica do ferro. Vamos passar isso para níveis? Número 1 é nível K, número 2 é nível L, número 3 é nível M, número 4 é nível N. No K, ele tem apenas 2 elétrons. No L, tem subnível S e P, então ele tem 8 elétrons. No M, atenção que já começou a ficar misturado os subníveis, olha lá. 2, 6 e 6. Então, 3S, 3P, 3D, 3 é M. Então, ele tem 14 elétrons no M. E no N, 2. Essa é a configuração eletrônica do ferro. Vamos agora fazer a distribuição do átomo de ouro. Olha lá, o ouro tem um número atômico, né? Grande. O número atômico do ouro é 79. Como ele é um átomo no estado fundamental, isso quer dizer que o ouro possui 79 elétrons. Então, seguindo o diagrama, vamos começar a distribuição do ouro. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10. Vamos ver até onde chegamos aqui? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. Ainda estamos longe do 79. Vamos continuar. 5p6, 6s2. Vamos ver como é que chegamos até agora? 48, 54, 56. Na sequência, vem o 4F14. 56 com 14, chegamos a 70. Opa, agora faltam apenas 9. O próximo subnível é o 5D10. Então, eu vou terminar em 5D9. Olha aí, organizamos os 79 elétrons do ouro. Agora, o que nós vamos precisar? Agora, nós precisamos passar isso para nível. Então, quais os níveis que apareceu? 1, que é o K, 2, que é o L, 3, M, 4, que é o N, 5, que é o O, e ainda apareceu o 6, que é o P. No K, nós temos 2 elétrons. No L, nós temos 8. No M, 2, 6 e 10, temos 18. No N, 2, 6, 10 e 14, completo, 32. No O, nós temos 2, 6 e 9, temos 17. E no P, 2. Essa é a configuração eletrônica do átomo de ouro. Agora nós vamos falar da distribuição eletrônica dos íons, dos cátions, que são os íons que vão perder elétrons, e dos ânions, que são os íons que vão receber elétrons, ok? A configuração eletrônica de um íon, ela é um pouco diferente. Não é simplesmente você determinar o número de elétrons e distribuir. Você vai ter que fazer a distribuição para o átomo no estado fundamental e depois, na sequência, você vai retirar ou acrescentar elétrons, né? Dependendo se vai ser um cátion ou um ânion, no último nível, não no subnível, no último nível energético.
Então, vamos ver como é que a gente faz a distribuição de uns íons. Vamos ver primeiro de íons, de elementos representativos, tá? Do cálcio e do cloro. E depois eu vou mostrar a distribuição de íons de elementos de transição. Os elementos de transição, eles podem apresentar mais de uma carga. E aí nós vamos ter algumas particularidades. Então, vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Então, temos aqui o íon de cálcio 2+, ok? Como eu vou fazer? O que aconteceu aqui? Ele não está no estado fundamental. O número de prótons é 20. Mas como ele é um cátion, 2 positivo, isso quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, então o número de elétrons para esse átomo será 18. Eu não posso simplesmente chegar lá e fazer a distribuição de 18 elétrons. Eu tenho que fazer para o átomo no fundamental, para os 20, e depois ele vai perder esses 18. Então, primeiro passo, vamos distribuir os 20 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Essa é a distribuição para o cálcio no estado fundamental, seus 20 elétrons. Agora eu vou verificar qual foi o último nível. Lembre, não é subnível, é o nível. Então, eu tive nível K, L, M, N. O último nível é o N. Então, o cálcio irá perder os seus 2 elétrons no N. Ele vai perder esses 2 elétrons. Quando ele perder esses 2 elétrons, esse subnível 4s ficou vazio, deixou de existir. Então, essa será a configuração eletrônica para o cálcio 2+, ok? Então, ele vai ter nível K com 2 elétrons, nível L com 8 e nível M também com 8. Agora vamos ver para um ânion, um íon do tipo ânion. O cloro, um negativo. Se o cloro é um negativo, significa que essa espécie química recebeu um elétron a mais. Então, ele também tem 18 elétrons. Primeiro passo, faço a distribuição para o cloro no estado fundamental. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 17 elétrons distribuídos. Agora, o cloro vai ganhar um elétron no último nível. O último nível, gente, foi o M. Dentro do M, tem o subnível S e o P. Então, aqui eu vou pegar o último subnível. Então, será o P, ok? Ele vai receber um elétron aqui. E essa vai ser a nova configuração do íon de Cl1 negativo. No nível K, ele terá 2 elétrons, no L, 8, e no M, com mais um elétron aqui, 8, ok? Então, veja, o que aconteceu aqui? Tanto o cálcio quanto o cloro, os íons de cálcio e os íons de cloro vão apresentar a mesma configuração eletrônica. É daí que vão surgir aquele termo que é o isoeletrônico, tá? Então, são átomos diferentes que, por se tornarem íons, acabam apresentando a mesma configuração eletrônica. Agora, vamos ver para um elemento de transição. Agora, vamos ver, então, para os elementos de transição. No caso do ferro, o ferro pode apresentar mais de um valor de carga. Essa carga pode ser 2 positivo ou 3 positivo. Ou seja, o átomo de ferro, ele pode perder 2 elétrons ou 3 elétrons. Então, no primeiro momento, nós vamos fazer a distribuição eletrônica para o ferro no estado fundamental. Então, o ferro no estado fundamental, a configuração eletrônica dele: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. O ferro 2+, é o ferro que vai perder 2 elétrons, então o número de elétrons dele será 24. Enquanto o ferro 3+, ele vai perder 3 elétrons, o número de elétrons dele será 23. Esses 2 elétrons, eles serão retirados do último nível. Para o ferro, o último nível é o 4. Então, para o ferro 2+, ele vai perder 2 elétrons aqui no 4s, o 4s deixa de existir
a configuração eletrônica do ferro fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Ou seja, o átomo de ferro vai ter 2 elétrons no nível K, 8 no nível L e no nível M ele terá 14 elétrons. E para o ferro 3+, mesma situação. Ele tem que perder 3 elétrons no último nível. O último nível é o 4, aqui ele tem 2. Perdeu 2. Só que ele precisa perder 3. Então, quando ele perde esses 2 elétrons no 4s, o 4s deixa de existir. Quem passa a ser o último nível para o ferro? O M. E eu tenho M no 3s, 3p e 3d. No M, o último subnível é o D. Então, o terceiro elétron do ferro, ele vai perder aqui. Vai ficar com 5. Então, a distribuição eletrônica do ferro fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Ou seja, K2, L8, M13.